E aí, como que vai? Tudo bem? É sempre bom poder estar com você para o nosso estudo do Apocalipse. Mais uma vez estamos aqui, graças a Deus, e nós estamos nas cartas que o anjo, ou melhor, Jesus, envia através de João para a sua igreja que está ali na Ásia, no sudeste da Turquia, né, da atual Turquia. Obviamente, naqueles dias não se chamava Turquia, ali era Ásia Menor. E nós estamos estudando o capítulo 2, a partir do verso 12. Hoje nós vamos entrar na igreja de Pérgamo, da onde vem a palavra pergaminho. E era também a cidade de Pérgamo, era um centro de culto ao imperador. Ali ficava o trono de Satanás. Na percepção espiritual da palavra, ali era onde as pessoas cultuavam ao imperador de Roma. Então, no capítulo 2, no verso 12, nós temos uma advertência, uma coisa bonita sobre esse amor de Jesus pela igreja, dessa relação de Jesus com a igreja, é que, embora ele encontre na igreja muitas falhas, muitas deficiências, Jesus sempre adverte, aponta o caminho para a cura e não abre mão de ter a igreja como sendo sua. Então, as 7 igrejas da Ásia, nos dias de João, elas representavam todas as igrejas. E essas cartas aqui, das 7 igrejas, elas circulavam em todas as outras igrejas onde pudesse chegar, é claro. O sistema de correio lá era diferente, tinha que ser levado a cavalo, né, no galope, e era custoso, custava caro, mas as cartas circulavam também através dos apóstolos que circulavam nas igrejas. Era assim que essas cartas se tornaram conhecidas. E a igreja de Pérgamo é a nossa terceira igreja aqui nessa lista de 7 igrejas. E diz assim no verso 12, capítulo 2, verso 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Ou seja, todas as aberturas das cartas para as igrejas têm uma identificação com o Cristo glorificado que João viu no capítulo 1, no início das suas visões. Observe que todas as aberturas das cartas das igrejas traz uma característica daquele Cristo glorificado. Por exemplo, no verso 1 do capítulo 2, Jesus é apresentado como aquele que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. João tinha visto lá na sua visão. A carta a Esmirna, no verso 8, é o último e o primeiro, aquele que foi morto e reviveu. Também aparece lá numa declaração do próprio Cristo para João, o Cristo glorificado. E aqui na terceira carta, a igreja de Pérgamo, ele se apresenta como aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Sempre que ele se apresenta, ele traz a sua característica de identificação como o Cristo glorificado, ou seja, essa carta está vindo de mim mesmo, do Cristo glorificado. Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes, que nós vimos que é a palavra de Deus. A espada na Bíblia sempre simboliza a palavra de Deus. Muitos elementos da armadura de Deus é de defesa. A maior parte delas é para se defender. Lá em Efésios capítulo 6, verso 12, se não me engano, fala que
é o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, a couraça da justiça, o cinto no lombo, os calçados, né, a bota, né, de soldado nos pés. A única de ataque é a espada do Espírito. Ali Paulo diz com a qual podeis apagar os dardos inflamados do maligno junto com o escudo da fé. Então ele tem a espada que sai da sua boca, aguda de 2 gumes, verso 12, e no verso 13 diz assim: sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Lembra que eu disse isso? Na minha Bíblia de estudo, aqui do meu lado, que eu falei que não ia puxar muitos dados técnicos, apenas fazer um embasamento do contexto da cidade, diz assim no comentário: Pérgamo, atual Bergama. Então essa cidade existe como Bergama, ali na Turquia. Bergama, atual Bergama, antiga capital da Ásia, edificada numa colina cônica, né? Cônica. Uma colina cônica que se levanta uns 300 metros acima do vale ao redor. Seu nome em grego significa cidadela. Cidadela. Sendo a origem da nossa palavra pergaminho, né? Onde está o trono de Satanás. Satanás governava sediado em Pérgamo, no sentido de que essa cidade era o centro oficial na Ásia da adoração ao imperador. Antipas, primeiro mártir da Ásia, esse Antipas aparece aqui no texto que nós vamos ler. Antipas, o primeiro mártir da Ásia, segundo a tradição, foi assado dentro de um boi de bronze. Então havia esse tipo de tortura e martírio. Eles faziam um boi de bronze, né, oco por dentro, é óbvio, e uma abertura onde eles enfiavam o condenado, fechavam o boi de bronze e colocavam lenha com fogo debaixo e ia assando a pessoa até ela morrer. Apenas deixava alguns furinhos para que as pessoas observassem e ouvissem os gritos, né, de terror. Esse Antipas, ele foi morto desta maneira na cidade de Pérgamo. Esse boi de bronze, durante o reinado de Domiciano, ele é também chamado de fiel testemunha. Era assim que se mantinha o testemunho do Evangelho nos dias de João. Para o sujeito ser corajoso, como diz Paulo lá em 1 Coríntios 12, né? Ninguém diz Senhor, a não ser pelo Espírito, e a palavra Senhor ali é Curios. Curios é soberano, divino, e só o imperador romano de Roma, né? O imperador podia ser chamado de Curios. Aí apareceram os cristãos dizendo que havia um outro Curios, um outro Senhor soberano. Aí, por isso que Paulo fala, ninguém diz pelo Espírito Santo Senhor, a não ser que esteja carregado de unção e coragem para falar isso. Voltando ao texto aqui, agora eu dei aí o contexto histórico, né, arqueológico da cidade de Pérgamo. Por que que eu já falei isso? Vou repetir mais uma vez. As cidades, elas influenciam a igreja local. Obviamente, os moradores compõem a igreja local. E cada morador traz consigo a sua história, traz consigo a sua cultura, traz consigo a sua tradição familiar. E muitas vezes a igreja local, e a única igreja que existe no Apocalipse é uma igreja local da cidade, né? As igrejas não são denominacionais, como eu falei em alguns vídeos anteriores. As igrejas não são denominacionais. Denominação é algo totalmente estranho do livro do Apocalipse e da Bíblia.
Então não tem como defender denominações. As denominações existem, elas estão aqui, a gente encontra a maior parte dos cristãos se reunindo nelas, obviamente a gente escolhe ir para uma delas. Mas as igrejas no Apocalipse, elas são da geografia da cidade, né? Então a cultura da cidade influencia a igreja. E cada cidade tem uma entidade espiritual, tanto do bem como do mal. Eu já falei também sobre a figura do anjo que aparece nas igrejas, que é uma figura, eu posso dizer que duplicada, porque é a figura do homem que está na frente da igreja, mas por detrás da igreja tem os anjos, ou o anjo que administra a proteção e o serviço de Deus naquela cidade. Deu para entender por que é anjo? Não é só a figura do homem, porque é um anjo, mas na verdade não é um anjo, é uma entidade. É um homem, também não é um homem só, porque as igrejas ela tinham vários pastores, mas é uma entidade, o homem e o anjo. Onde habitas, ele diz aqui no verso, sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, mas retens o meu nome. Ou seja, você mantém o meu nome nesta cidade. O trono de Satanás, então, era o centro de adoração do imperador romano, na cidade de Pérgamo. E não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, quando houve a perseguição na cidade e pegaram Antipas, que provavelmente era um dos líderes da igreja ali em Pérgamo, e colocaram ele dentro do boi de bronze. Mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Por quê? Aí vem a entidade, né? Porque se ali é o trono de adoração do imperador César, Domiciano, Satanás estava por detrás disso. Como está escrito lá no livro de Daniel, né? O príncipe dos reis da Pérsia. Era o rei da Pérsia, mas tinha príncipes espirituais por detrás do reino do rei da Pérsia. Assim como diz lá em Ezequiel também, do rei de Tiro, né? O rei de Tiro era um homem, mas por detrás dele havia uma entidade espiritual. Entretanto, verso 14, algumas coisas tenho contra ti, porque embora você seja fiel e não nega o meu nome, você está fazendo coisas erradas aí. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel. Balaão é uma figura do Antigo Testamento. Talvez eu tenha que fazer 2 vídeos desta igreja de Pérgamo, porque eu quero abordar esse personagem do Antigo Testamento chamado Balaão. Ele era um profeta mágico, tipo de um mago. Ele é o que se chama sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele era um sacerdote fora da linhagem de Israel. Deus usava este homem, mas usava de forma bastante restrita para povos que não pertenciam a Israel. Balaão. E ele aparece no Antigo Testamento. E a doutrina, o ensinamento, o comportamento, a ética de trabalho de Balaão estava dentro da igreja de Pérgamo. Você vê como o espírito, a entidade espiritual, ela vai acompanhando as gerações, e aqui ela aparece na igreja de Pérgamo. Aí eu pergunto, será que essa entidade que influenciava a igreja de Pérgamo não influencia algumas igrejas nos dias de hoje? É claro, a entidade espiritual, os demônios, digamos assim, né, os asseclas de Satanás que gostavam da doutrina de Balaão, vai perdurando, vai projetando o seu sistema dentro da igreja.
e foi passando pelos séculos dos séculos até chegar nos dias de hoje. De modo que, o que é a doutrina de Balaão? Aqui fala que ele ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu acho que o próximo vídeo eu vou falar sobre algumas das doutrinas de Balaão. Mas ele não é o único personagem aqui. Depois aparece uma outra pessoa lá na igreja de Tiatira, que é a Jezabel, que é uma profetisa, espírito de Jezabel. A profetisa não se chamava Jezabel, mas a entidade que trabalhou, que atuou na vida de Jezabel, era a mesma entidade que atuava e agia na vida dessa profetisa. Isso é muito sério. E será que essa entidade não age hoje dentro da igreja, na vida de algumas mulheres? É claro que age, né? Porque, como eu falei, as cartas das igrejas não é só para a época de João. O 7, que é um tipo de amplitude, inteireza, algo completo, é para os dias de hoje. Mas voltando ao texto, ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, induzindo-os a comerem das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Ensinando os filhos de Israel, induzindo-os a comerem das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Essa era a ação do espírito de Balaão. Assim tens também alguns que de igual modo seguem a doutrina dos nicolaítas. Eu falei da doutrina dos nicolaítas num texto anterior, né? Num vídeo anterior. Arrepende-te, pois, ou senão virei a ti em breve, e contra eles batalharei com a espada da minha boca, a palavra da verdade. Essa espada da boca que sai essa espada que sai da boca de Jesus. A verdade é uma espada. Batalharei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Isso aqui é maravilhoso. Então a carta começa com um item identificando o autor com o Cristo glorificado, que é ele mesmo, e termina com uma palavra dirigida aos vencedores. Pode ver, todas as cartas, capítulo 2, capítulo 3, termina com uma palavra de identificação de quem é que está escrevendo, ou seja, não é João, não é coisa da cabeça de João, é algo que veio da própria figura, da própria pessoa de Jesus. E termina com uma promessa aos vencedores. Vencedores são os que vão habitar na eternidade. A igreja ela é composta de muita gente. E muita gente gosta e quer ser identificado com a igreja de Jesus. Alguns por razões legítimas, porque se converteram de fato. Muitos outros estão dentro da igreja por muitas outras razões que não é o evangelho. A igreja vai passar por esse funil de provação. Todas elas aqui têm ou é perseguição, ou é mártires que são jogados em praça pública para a vergonha da igreja, ou então é enganação, ou então é sedução, ou então é arrogância, ganância,
Então, esses itens, esses fenômenos espirituais que eu acabei de mencionar, ganância, enganação, falsa profetisa, falso profeta, falsos ensinos, os nicolaítas, perseguição, a tribulação, a morte, a vergonha, tudo isso é um funil pelo qual a igreja passa e do outro lado só vai sair os vencedores. Os vencedores têm as promessas. Os vencedores é prometido. Na igreja de Éfeso, que é a primeira igreja, diz assim: quem tem ouvidos, ouça. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida. Na igreja de Esmirna, no verso 11, diz: ao que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. E aqui na igreja de Pérgamo, que nós estamos lendo, diz: ao que vencer, darei do maná escondido e lhe darei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito. Ao que vencer. Só os que vencerem é que receberão essa graça. Me perdoe, às vezes o meu cachorro late lá fora, pessoas estão passando lá. Só os que vencem é que receberão as promessas da vida eterna. O sonho de Deus é que todos vençam, mas nem todos vão vencer. Jesus disse: muitos são chamados e poucos são os escolhidos. O que é essa pedra branca? Eu quero falar sobre ela um pouquinho. Essa pedra branca com um novo nome escrito nela, que é o nosso nome. Por quê? O nosso nome carrega a identidade não somente nossa, mas carrega muita coisa dos nossos pais. Você não é um ser autêntico. Eu não sou um ser autêntico. Eu não sou um ser único no sentido de pleno, de ser pleno. O meu ego, o meu eu não é pleno. É uma construção de muita gente. O seu eu é uma construção de muita gente. Provavelmente dos seus pais, dos seus avós, das suas tias, das professoras que você teve na escola, dos seus amores correspondidos, amores não correspondidos, dos seus traumas. Na verdade, nós somos seres contaminados, nós somos seres criados pelos outros às vezes. Somos projeções. Então, quando nós chegarmos na glória, quando nós vencermos, nós receberemos uma pedra branca. Essa pedra branca, com o meu nome, é o meu único. Eu sou único, serei único no céu. Eu não serei uma construção da cultura do Brasil. Eu não serei uma construção da religião brasileira. Eu não serei uma construção das tradições do meu país. Eu serei eu mesmo. Você será você mesmo. Eu não sei quem eu sou. Eu não sei quem eu sou. Paulo usa uma expressão muito estranha lá em Filipenses. Ele fala assim: e eu seja achado nele. Olha só. Porque Paulo percebeu que ele não era um ser único, original, legítimo, singular. Ele era uma construção de religiões, principalmente do judaísmo, da cultura judaica. Ele fala ali, circuncidado, aluno de mestres rabínicos. E ele percebeu que ele não era original no sentido singular da palavra, legitimamente ele. Ele era uma construção do seu mundo. Ele tinha uma história que era a história que construiu o eu dele. Daí ele diz assim: e eu seja achado nele. Porque às vezes eu me perco em mim.
Às vezes você se perde em você. Você às vezes não é você, você vai pela cabeça dos outros. Talvez muitas coisas que você faça é porque você tem um coaching, você tem um treinador fazendo, um guru, um mentor, um profeta fazendo a sua cabeça. Você não pensa por si mesmo em muitas coisas. Por isso que fala que nós vamos receber uma pedra branca, porque eu serei eu mesmo. Eu não serei uma construção de mais ninguém. Essa é uma promessa do Evangelho, que quem tem Jesus Cristo vai se purificando, ele vai se limpando, ele vai refinando o seu eu, porque o nosso eu não está perdido, o nosso eu é eu mesmo, é o meu eu que Deus salva, é o teu eu que Deus salva, você vai ser você na eternidade. Você não vai ser o outro, você não vai ser a cópia de ninguém. Você não vai ser a cópia de ninguém, você não vai ser imitador de ninguém. Você vai ser você mesmo, livre de todas as contaminações do mundo, das pessoas, da sua família, da sua tradição, da sua história, das suas fantasias, das suas ilusões. Você vai ser livre. Resumindo, essa é a palavra. Em Cristo nós vamos nos libertando. Verdadeiramente, Jesus disse assim, aquele que crê em mim, verdadeiramente, ele diz assim, sereis livre. Que livre? Livre do quê? Ah, livre do pecado, rei. Não é só do pecado. Livre de mim mesmo, livre dos outros que me influenciaram, livre de traumas, livre de fantasias, livre de sonhos que na verdade eram uma bola de fumaça. Livre é a pedrinha branca. Eu serei eu mesmo na eternidade, porque eu pretendo vencer. Eu quero estar no grupo dos vencedores. Não dos derrotados, né? Não dos derrotados. Então, eu vou fazer o seguinte, na próxima audição e vídeo, eu quero falar sobre as doutrinas de Balaão e um pouco desse personagem no Antigo Testamento. Eu vou então ficar aqui na carta da igreja de Pérgamo. Faremos 2 aulas sobre isso. Mas você entendeu a promessa da pedra branca? É você mesmo. Até o teu nome, olha só como nós não somos originais, até o nosso nome alguém nos deu, alguém escolheu para nós. Aqui quando fala que nós teremos uma pedra branca, essa pedra branca com o meu nome vai trazer no meu nome as características de quem eu sou. O verdadeiro Reinaldo, a verdadeira Maria, o verdadeiro José, que não terá esse nome, José, Maria, José e Reinaldo, mas o meu nome vai carregar a minha identidade, a minha digital de caráter, quem eu sou de verdade. Essa é a promessa do Evangelho. Se você está ouvindo esse vídeo e você ainda não se entregou a Jesus, se entregue. Peça para Jesus salvar a sua alma e colocar o teu nome no livro da vida do Cordeiro, que é Ele. Peça isso ao Senhor. Não tem nada a ver com igreja, religião, mudar de igreja, deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com entrega a Jesus. Tem a ver com crer no que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Se você crer no que Jesus fez na cruz do Calvário e morreu por você, para colocar o teu nome no livro da vida do Cordeiro, que é Ele, o Cordeiro é Ele, você vai ter uma pedra branca e você vai ser livre. Nós já experimentamos essa libertação na nossa trajetória aqui na Terra. Mas quando entrarmos na eternidade, teremos a nossa pedra branca. E serei eu mesmo, eu serei eu mesmo, e você será você mesmo, sem influência de ninguém, em nome de Jesus.
Que Deus te abençoe. Deixa aí o seu like, se inscreva no meu canal, divulgue, por favor, e a gente vai se encontrar na próxima audição e no próximo vídeo, tá bom? Tchau!